Esse podcast é apresentado pela Copastur. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. Thank you and enjoy your flight. Olá, amigos ouvintes. Esse podcast foi gravado em fevereiro, antes das medidas de isolamento social serem adotadas. Uma situação nova que tem feito todos se reinventarem e foi isso que fizemos em nosso canal. Por isso, com as recentes notícias do Boeing 737 MAX e por acreditarmos que uma retomada gradual da atividade aérea está próxima, decidimos lançar agora esse episódio na íntegra. Além disso, propositalmente, o lançamento desse episódio ocorre em uma data muito especial, dia 7 de maio, o aniversário de um dos participantes desse podcast, o Sr. Edmar Bull, fundador e presidente da querida Copastur. Será que o 737 MAX ainda continua a ser uma aposta? Confira no podcast. Apertem o cinto, pois vamos começar nossa decolagem. Eu, Daniel Amorim, seguirei na cabine de comando, fazendo com que todos tenham uma excelente experiência durante o nosso bate-papo. Apresentando o nosso tema, nosso conteúdo de hoje, Boeing 737 MAX, o avião que tomou as manchetes do jornal por estar em xeque. Seguro ou não? A suspensão que ocorreu após 2 acidentes forçou a fabricante de aviões a congelar a produção do 737 pela primeira vez em mais de 20 anos e levou à saída do presidente executivo Dennis Muilenburg. A crise relacionada ao 737 MAX levou a Boeing a registrar seu primeiro prejuízo em 23 anos. As perdas acumuladas em 2019 foram de 2,53 bilhões de reais, ante uma projeção para um lucro de justamente o mesmo valor. Além disso, os custos do 737 MAX subiram para 80 bilhões de reais. Bom, nossa cabine vai lotada hoje. Para começar, vou apresentar aqui os nossos tripulantes. Com muita honra aqui o comandante Sérgio Quito. Começou na Gol em 2004 como instrutor de voo nas aeronaves Boeing 737-800 NG. Responsável pela implementação do programa LOSA, Line Operation Safety Audit, da certificação IOSA, IATA Operational Safety Audit 2008, e SGSO, Sistema de Gestão de Segurança Operacional. Tem mais de 40 anos de experiência em operações e segurança de empresas aéreas, ainda atua como comandante do Boeing 737NG e MAX, acumulando mais de 20 mil horas de voo. Bacharel em Relações Internacionais, formado pela PUC, investigador de acidentes aeronáuticos formado pelo CENIPA, membro do Comitê de Operações IATA desde 2010, atualmente conselheiro de Segurança Operacional e chairman do Conselho de Segurança Operacional. Que currículo. Tudo bem, Sérgio? É um prazer estar com vocês aqui em mais um voo da Gol e da Copastur. Excelente. Agora, do outro lado, Eduardo Bernardes, com 20 anos de atuação na companhia. Hoje, o Eduardo é vice-presidente da Gol Linhas Aéreas e também administrador. Tudo bem, Eduardo? Tudo ótimo, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com a Copastur hoje no dia. Nós que agradecemos o seu tempo. Por fim, o senhor Edmar Bull, nosso presidente, pai de 3 filhos, é administrador de empresas, empresário, diretor-presidente da Copastur, fundador-diretor da Corporate Travel. O executivo atua desde 74 a 45 anos no segmento de viagens de negócios, fundador das agências especializadas em contas comerciais, a FAVEC, conselheiro de administração da Abracorp, presidiu a BAV por 2 gestões consecutivas, vice-presidente do Sindetur e da Associação Brasileira das Agências de Viagem, que é a BAV Nacional. Por isso, em um ranking realizado pelo Panrotas, principal meio de comunicação do mercado de turismo, Edmar Bull ficou entre os 100 mais poderosos de 2019. Bom dia, senhor Edmar. Bom dia, obrigado por estar aqui, Eduardo e Quito, a presença nesse bate-papo nosso aqui na Copastur. Legal. Comandante, até antes de começar, que eu tô aprendendo a conduzir uma cabine, será que você poderia fazer só uma introdução de um voo, quando você chama os passageiros, dá um bom dia, fala do clima, de forma bem simples? Bom, o voo per se é uma coisa bastante complexa.
né? São muitos colaboradores trabalhando para que aquele voo feche as portas no horário, com uma tripulação treinada, para conduzir tecnicamente de maneira perfeita aquela aeronave, com os comissários muito bem treinados para atender muito bem os nossos clientes, avião, manutenção em dia, tudo certinho, né? Toda a coordenação de voos trabalhando em prol de que haja o avião certo para o voo certo. E depois que isso se realiza com sucesso, todos esses processos transversais, o voo é a parte mais legal, pelo menos para mim, como tripulante, é a parte divertida em que nós vamos fazer aquilo que amamos, que é voar. E poder proporcionar essa experiência para o nosso cliente, então, é muito melhor. Então, antes de mais nada, o nosso valor número 1 é a segurança. Tudo isso só acontece se o produto final seja a melhor entrega que nós temos para fazer, um voo seguro. E isso é que nos realiza profissionalmente. Então, chegar nesse ponto, vocês podem estar certos que o avião com as portas fechadas e iniciando o seu movimento e dando partida dos motores, esse critério está contemplado. Então, vamos começar a fazer a pergunta exatamente para você. Dá para encarar um voo nesse avião? Sim ou não? Indo até um pouquinho mais além, né? Você consegue explicar para os nossos ouvintes qual é o verdadeiro problema que fez com que o 737 MAX fosse retirado de circulação? É um prazer poder falar sobre isso, até porque a evolução do 737 ao longo de uma história de mais de 50 anos, né? Recentemente, o 737, no ano 2018, comemorou 50 anos de vida. Sem dúvida o avião que ainda vamos encontrar um cliente, um passageiro da operação aí no mundo que não tenha voado um 737. E o MAX veio, sem dúvida, como aquele avião que contempla o auge desse desenvolvimento. Eu já tive a oportunidade de voar o 737, inclusive o MAX, inclusive trasladei o terceiro avião. O avião está muito melhor do que sempre esteve e eu voei praticamente 3 gerações do 737, desde o básico até o 737 NG, que nós chamamos NG, vem da sigla New Generation, e o MAX, que hoje está com as aeronaves groundeadas por um motivo de segurança. Esse é o ponto fundamental. Fazendo uma comparação, até para entender os porquês que esse avião está parado, eu posso garantir que é de maneira preventiva, até porque numa comparação do NG e do MAX, os aviões são muito semelhantes, somente uma coisa fundamental que mudou foram os motores e alguma parte na aerodinâmica, porque a asa é a mesma. No momento que se fala de um avião novo, nós podemos falar de uma asa nova. O avião é novo quando existe uma modificação na asa. E nós temos uma diferença muito grande da geração do 737, que nós chamamos clássico 300, do 737 NG, porque a asa mudou. Então é um avião completamente diferente, novo em termos de aerodinâmica, e que o NG e o MAX têm praticamente similares. O perfil aerodinâmico é o mesmo. Então o que melhorou foram alguns recursos aerodinâmicos, e o fundamental, que contribui para mais de 15% de economia em termos de gasto de combustível, foi colocado um motor de nova geração, que é um motor de um diâmetro um pouquinho maior e que faz com que a economia de combustível seja enorme e a tecnologia aplicada com novos componentes. Para vocês terem uma ideia, esse novo conceito de motor aquela hélice carenada, né? O fan, aquela hélice carenada, era de material composto, que permite um melhor aproveitamento do ar, que é tracionado, e com isso essa economia. Qual era o desafio para os técnicos da Boeing? Colocar esse motor debaixo da asa do avião. O 737, originalmente, ele foi pensado como um avião para ter acessibilidade em qualquer lugar do mundo. Para vocês terem uma ideia, os primeiros 737 voavam em pistas não pavimentadas na África, né? Então, é um avião que permitiu acessibilidade ao mundo todo. Por isso mesmo, ele é um avião baixo. E até porque a acessibilidade também é a acessibilidade dos porões.
Você não precisa de equipamento de rampa para acessar as bagagens dos porões. O avião tem essa altura. Para se colocar esse avião nessa condição, esse motor num avião um pouco mais baixo, algumas soluções foram conseguidas. A primeira foi levantar o trem de pouso do nariz, que é ele fica num ângulo um pouquinho mais inclinado no chão, com o nariz um pouquinho mais alto, e o motor foi colocado à frente. Então, essa é a condição técnica que foi possível e foi bem sucedida. A outra condição que é necessária para que os dois, quem voa o 737 MAX voe também o NG, as características de voo têm que ser semelhantes. Então, se colocou dentro de um sistema de controle do avião uma solução aerodinâmica, uma solução eletrônica, uma solução de software, que permite que as características de voo dos dois aviões sejam idênticas. E isso foi obtido através de um novo sistema cuja sigla é MCAS, é uma Maneuvering Capability Augmentation System, do inglês, ou seja, como eu consigo trazer esses sistemas de sensibilidade idêntico para os dois aviões, para que não haja diferenças notórias entre os dois equipamentos e aquele comandante que é credenciado para voar o NG possa também voar o MAX. Então, essas condições foram satisfeitas e nessas mudanças, e aí está exatamente o ponto que houve um ponto que a própria Boeing assumiu ao longo do noticiário. O próprio Dennis Muhlenberg foi até a imprensa e declarou que cometeram um erro em não divulgando amplamente essa modificação e não deixando os pilotos cientes dessa modificação, no nível que seria necessário. Então, o que é interessante até notar que no processo de certificação da agência brasileira, a ANAC foi ainda mais criteriosa, porque eu me lembro que naquela ocasião em que eu estive, inclusive, com a própria agência e os certificadores, eles decidiram fazer a certificação completa, até porque esse órgão de certificação brasileiro ele não tinha ainda a certificação do NG no seu file, porque ele era anterior à própria existência desse organismo. Isso foi muito oportuno, porque o avião foi totalmente escrutinado pela agência brasileira, que recomendou que esse sistema, que tem uma pequena diferença em relação ao NG, fosse também divulgado no processo de treinamento que nós divulgamos para os nossos pilotos, o que é um ponto positivo. Quer dizer, a agência brasileira identificou algo que, no processo de certificação da agência americana, foi dado como alguma coisa aceitável e não foi devidamente divulgado. Então, esse é um ponto interessante a notar, que a agência brasileira, juntamente com a Gol e a própria Boeing, já lá mais adiante, no momento de voar no Brasil, foi um pouco mais além no processo de avaliação e certificação do equipamento. E essa informação foi dada. Então, no ponto que a Boeing falou sobre esse processo nós não divulgamos, mas nós tínhamos divulgado já no Brasil, talvez num nível que ainda não fosse o ideal, até porque depois do primeiro acidente que ocorreu, e aí vem mas o que aconteceu que deu em 2 acidentes? Né? Essa pergunta a gente Esse era o ponto que ia chegar. Exatamente, deveria se fazer. Muito bem. Aí o risco, né, que todo o novo sistema, todo desenvolvimento de projeto, existe uma avaliação de risco. Então, o risco que foi avaliado, muito provavelmente não se deu conta de avaliar todo o processo de avaliação de risco, inclusive de alguns pilotos que possam não ser tão experientes e não teriam a reação que a Boeing esperava que o piloto tivesse caso houvesse alguma disfunção do equipamento. Então, o que nós já temos, pelo menos dos relatórios preliminares dos 2 acidentes, é que não houve a identificação correta de qual era o problema que estava acontecendo no avião por parte dos pilotos. Longe de nós, até por profissional de aviação, longe de dizer que os pilotos são obrigados a entender tudo, mas eles têm que entender e reconhecer todos os problemas, mas é importante que finalmente seja muito fácil de se reconhecer e muito intuitivo para se reconhecer o que estava acontecendo.
Então, esse foi o segundo ponto que nós podemos dizer hoje que foi um ponto de falha. A análise de risco feita foi se levando em conta que o piloto sempre identificaria e desligaria o sistema. Mas assim, só para ser mais enfático para os nossos ouvintes, antes da gente chegar nesse ponto da tripulação, qual foi de fato o verdadeiro problema do avião? Porque eu li em algumas matérias, mas tem alguma coisa correlacionada com o ângulo de ataque, que na verdade esse software ele vai fazer a compensação, né, para colocar o avião, vamos dizer assim, né, em voo, numa posição horizontal. E o que aconteceu foi que esse software ele já estava em posição de voo, só que ele colocava o nariz do avião para baixo. Isso. E os comandantes, né, tinham que compensar e não conseguiu fazer essa compensação. Exatamente isso? Como que o senhor pode comentar? É legal, vou entrar na parte técnica. Exato. Agora. O sistema ele funciona da seguinte forma. Ele pega as informações, diferentemente do NG, ele pega as informações do indicador de ângulo de ataque. É até curioso para todos os passageiros que puderem olhar, chegando no avião, existe ali em cada lado do avião uma espécie bem próximo do nariz do avião, pouco abaixo da janela do comandante e do primeiro oficial, uma de cada lado, umas aletazinhas que elas funcionam paralelas com o fluxo aerodinâmico. Né? Então, eles são um indicador de ângulo de ataque, transmite aquela informação de uma maneira muito clara para os sistemas do avião e também para os pilotos. Essa aleta é igual em todos os aviões da Boeing. Se você olhar o 737, é idêntico a um 747, é um 767, é o 777, é a mesma aleta. O sistema do MCAS fazia o quê? Ele compara as informações que estão vindo a partir do ângulo de ataque e a partir daquela informação ele vai criar num determinado ângulo, se o nariz do avião, né, a gente chama assim, a frente do avião, o nariz do avião subir muito, ele comanda um estabilizador para que o nariz desça. Aumenta um pouquinho a pressão, ou seja, ele cria uma condição de voo semelhante à do NG. Tá? Então você me diz, mas o sistema falhou de que maneira? Quando existe uma diferença entre os dois indicadores de ângulo de ataque, o sistema entendia, e vamos falar, estou falando de software, quer dizer, aquela fonte de informação para o software, ele divergiu de alguma maneira. No acidente da Lion Air, havia alguma disfunção do ângulo de ataque do lado esquerdo, alguma pane. Uma informação não estava vindo adequada para o piloto. E é até interessante dizer que a tripulação anterior ao acidente, do dia anterior, teve a mesma pane e voou o avião, conseguiu voar o avião. Por que voou o avião? Porque em tempo adequado desligou o sistema. O sistema pode ser desligado por um simples switchzinho, um switch de on e off, que o nome dele é cutout. Então, se você colocar ele na posição cutout, ele não vai funcionar. Então, se você consegue colocar o sistema ali, o sistema de estabilizador, você pode prosseguir um voo voando manualmente, aquele sistema de compensação. Né? Então, o que acontece? O MCAS, se você tem uma informação, né, porque o sistema já foi modificado, se você tem uma informação errônea entre os ângulos de ataque, ele pode dar um input fazendo com que o nariz desça. Não havia limites para isso. Ele dava tantas informações de nariz para baixo quanto fosse necessária na medida que o sistema ainda continuava ativo. Isso aconteceu no acidente da Lion Air e no acidente da Etiópia. Já tem uma suspeita bastante pela posição que o switch, pelo ângulo de ataque, que deve ter sido um impacto com alguma ave e ele foi removido. Um impacto fez com que aquilo fosse destruído de alguma maneira e ele ficou numa posição limite. Então, isso fazia com que o sistema desse esse input de nariz para baixo. Legal, uma bela aula técnica aqui para todos os nossos ouvintes sobre, né, o que aconteceu com os aviões. Passando aqui um pouquinho para o Eduardo Bernardes. Eduardo, a Gol é uma grande parceira brasileira da Boeing, né? E após esses acontecimentos com o 737 MAX, quais foram os reais impactos financeiros para a Gol? A gente é, aqui no Brasil, o único operador de Boeing, né?
A gente tem muito orgulho disso. A companhia nasceu operando o 737NG. A gente foi o primeiro operador aqui no Brasil a esse avião. A gente está entre os maiores clientes da Boeing no mundo. A gente tem orgulho disso, tem uma relação de longo prazo. Assim como outras relações, eu costumo falar muito com o Edmar, né? A Gol sempre procura relações de longo prazo. Acho que é super importante no mundo dos negócios você buscar parceiros que estejam alinhados com o seu plano de negócios ou com a sua visão estratégica. A Boeing é um parceiro que está totalmente alinhado com o plano de negócios e com a estratégia da Gol. É um fornecedor parceiro que oferece para a gente um equipamento que é muito eficiente e que ajudou a gente nesse ciclo de 19 anos da Gol, e a gente tem certeza que por muito e muito tempo a gente vai continuar sendo parceiro da Boeing. Essa situação do 737 MAX é evidente que ela tem impacto na nossa operação, em especial no desenvolvimento da nossa operação internacional. A gente recém havia inaugurado operações diretas de Brasília e de Fortaleza, né, 2 hubs da Gol, para Flórida, para Orlando e para Miami. E com essas 2 operações, ou com esses 4 voos, né, que eram 2 voos de Brasília, 2 voos de Fortaleza, a gente também ali estabelecia recordes, sendo que era o voo mais longo operado por um 737 MAX, né, na história. Então a gente vem de um desenvolvimento internacional que é importante para a Gol. A gente acabou que teve que adiar um pouquinho esse plano em função de garantir segurança. Como o comandante Quito falou, segurança é o nosso valor número 1. Mas a gente está muito confiante no retorno do avião. A gente tem mantido conversas sistemáticas com a Boeing. A gente tem um grupo de trabalho, tanto técnico quanto de negócios, conversando com a Boeing o tempo inteiro, né? A gente tem um executivo da Boeing que mesmo antes dessa situação já vivia com a gente dentro da Gol, né? Dado a relevância da relação, a gente intensificou essa relação. Tem certeza absoluta de que todas as compensações causadas por isso elas serão ajustadas. A gente não tem nenhuma dúvida sobre isso. A gente mantém um diálogo direto e reto, né? A gente poder colocar dessa forma com a Boeing. A gente sim está numa fase de negociação. A gente tem o cálculo de todo esse impacto, né, financeiro que a gente teve. Acho que o principal desses impactos, né, ele está relacionado a que, dado que a gente precisava seguir com a nossa expansão e a gente contava com o MAX, ele não chegou, não só os 7 aviões que a gente já operava, mas a gente tinha um cronograma de recebimento de aeronaves MAX. A gente substituiu esse cronograma e fomos buscar no mercado mais aeronaves 737NG, que é o avião que a gente já operava aqui, porque a gente tinha um plano de crescimento, esse plano de crescimento precisava acontecer. A gente conseguiu, né, trabalhar com outros fornecedores, né, Boeing, o avião continua sendo Boeing, e a gente trouxe aviões que deveriam estar indo embora, né, os NGs, porque a gente quer acelerar o recebimento do 737 MAX, porque é um avião muito mais moderno, muito mais eficiente. Quando a gente fala em eficiência, a gente está falando de eficiência de consumo de combustível, eficiência operacional e conforto para o cliente, né? A gente sempre está olhando para isso. Então, essa situação ela causa esse ligeiro atraso, mas a gente está muito confiante de que em breve a gente vai ter isso tudo finalizado com a Boeing. É um parceiro que nós não temos dúvida que é o melhor parceiro para a Gol no quesito de fornecedor de aeronave. Eu até não gosto de falar fornecedor, porque parece uma relação tão distante, né? Porque, na verdade, é um parceiro que entende a nossa necessidade de negócio. A gente tem um orgulho gigante de ter trabalhado junto com a Boeing no desenvolvimento de aeronaves, o 737NG, na versão Short Field Performance, que é o avião preparado para operar em pista curta, foi desenvolvido por um time de engenheiros da Gol, junto com a Boeing, porque a gente precisava fazer o avião 737-800 operar no aeroporto de Santos Dumont, que é uma das pistas comerciais mais curtas. Então, em conjunto com a Boeing, quem desenvolveu o avião foi um time da Gol de engenharia com a Boeing.
e a partir daí esse avião passou a ser um dos aviões mais vendidos no planeta. Então, assim, é uma relação de muita confiança, de muita credibilidade. A gente está super tranquilo de que encontraremos os caminhos para esse ajuste. Não, perfeito. Acho que essa parceria com a Boeing só perde um pouco para a parceria com a Copastur. Pois é o que eu falo, parceria de longo prazo, né? Eu, quando comecei na Gol, 19 anos atrás, né, um dos clientes que compunha a minha carteira, eu era executivo comercial. Eu falo que era vendedor, mas para ter um cartão mais bonitinho, parecia lá gerente de contas, né? A Copastur fazia parte da minha carteira de clientes, né? Então, estou há 19 anos, que mostra que a gente está sempre procurando, né, parcerias de fato de longo prazo, né? E também não consigo entender outra palavra que expressa essa relação, né? Porque os valores da Copastur estão muito alinhados com os valores da Gol, e por isso essa relação de tão longo prazo. Legal. Até sendo bem breve, Eduardo, a Gol ela é compensada pela Boeing por essa perda? A Gol será compensada. Perfeito. Agora, senhor Irmar, em relação ao mercado, o senhor que visitou a fábrica da Boeing, acredita em uma virada de chave na cabeça das pessoas quanto à confiança nesse equipamento? Com certeza. Foi assim acho que a melhor viagem que eu já fiz, emocionante, né? O Eduardo estava com a gente, tinha poucos agentes de viagem, e eu era um que estava sendo convidado ali. Visitamos a fábrica do 737, do 747, do 777 e do 747 também, do 787. E isso para mim foi, muito emocionante, né? Foram 3 dias assim de viagem, ganhei um diploma, ganhei maquete lá, entrei no porão do avião, teve uma festa com champanhe que foi assim, uma comemoração de receber esse avião. Decolamos da própria pista da Boeing, coisa assim que eu nunca tinha visto na minha vida, estou há 47 anos no segmento, foi muito emocionante. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Quito agora, que está fora assim. O Eduardo acabou de falar da pista Santos Dumont. Todo mundo sempre falou que bater na pista, o avião bater na pista, ele precisa de menos pista para pousar e para parar o avião. Isso é verídico, não é, comandante? Geralmente bate quando a gente errou. É onde dá o susto, né? Quando todo mundo se arrepia. Então não precisa bater. Não precisa bater. Na verdade, no Santos Dumont principalmente, nós temos uma marca que ela é a marca dos 1000 pés, que deve ser atingida e a gente planeja atingir ali. Então, se tocar suavemente é porque acertamos. Se bateu é porque passou a marca e a gente deixa o avião já chegar no chão logo, porque tem pouca pista para parar. Então, essa é a ideia. Inclusive, está previsto, se flutuar demais e tocar longo, há o caso de descontinuar o pouso. A gente vai embora. Mesmo depois do primeiro toque, um pequeno toque, vamos fazer uma nova aproximação. Mas isso é muito raro. Quer dizer, respondendo a sua pergunta, se bateu é porque não era o previsto. Todo piloto quer fazer um pouso macio, posso te garantir isso. Legal, comandante, até voltando aqui já para você. Você já comentou, né, antes aqui nos seus comentários, a questão da forma como a tripulação gerencia todos esses problemas. Você também mencionou já que um avião, antes de um dos acidentes, a tripulação gerenciou a situação de uma forma diferente e que não ocasionou o acidente. Como que você pode explicar essa questão do gerenciamento da tripulação para evitar que isso aconteça até em situação real de risco, e até mesmo comentar se a Gol passou por alguma situação com esse avião? A profissão de piloto de aeronaves, a experiência conta muito. A gente costuma dizer que a melhor combinação é você ter um avião novo com um aviador velho, com muita experiência. A recíproca não é verdadeira. Um avião velho com um aviador novo nem sempre é a melhor combinação, mas brincadeiras à parte, em relação a essa questão do reconhecimento e entendimento de coisas que possam eventualmente ocorrer de maneira não prevista da aeronave, a experiência acumulada ela leva a um reconhecimento e uma análise, um diagnóstico de qual seja efetivamente o problema que você está enfrentando. Então, nós chamamos isso de aviate.
né, no termo do inglês. Como é que você consegue entender o problema que está acontecendo? Bom, vamos voltar para o Max. Acho que é muito importante entender que houve o reconhecimento de um erro e houve o problema foi resolvido. Esse é um problema. Tinha um problema, né? Então, como nós vamos resolver esse problema? A Boeing foi extremamente nesse processo de recertificação, por isso que é demorado, gente. Tem que testar, olhar, trocar o software. No primeiro momento, o problema é o ângulo do ataque, vamos corrigir aquelas aletinhas que eu descrevi. Havia tantas complexidades nas comparações entre os dois ângulos de ataque que a Boeing foi mais conservadora. Qual é o sistema que a informação do ângulo de ataque chega? Não é o computador de voo, que a gente chama de Flight Control Computers? Então, vamos comparar os dois Flight Control Computers. Se eles não estiverem emitindo a mesma informação, simplesmente não há sinal nenhum que vai para aquela superfície de comando. Então, ela foi mais conservadora, né? O que demanda mais tempo no desenvolvimento. Então, hoje, os dois Flight Control Computers, eles têm que estar operacionais para o despacho da aeronave. Quer dizer, anteriormente, um só Flight Control Computer era possível o despacho da aeronave. Agora vai ser mais conservador, tá? Então, são dois Flight Control Computers para poder garantir. Então, de uma maneira muito, muito objetiva. Hoje, se o piloto contrariar a coluna no bunch, que é onde ele pilota, o sistema para, se ele for acionado. Então, isso é um software de um desenvolvimento novo, tá? Isso é número 1. Número 2, o sistema, repetidas vezes, ele poderia atuar, ele não pode mais. Hoje, por software, ele atua uma única vez. Contrariado, ele para, tá? E ainda mais, de uma maneira mais conservadora, para que esse novo sistema seja de pleno conhecimento dos pilotos, a Boeing recomendou uma sessão de simulador para uma dupla, que em 1h30 você praticamente olha tudo. Vai testar como o sistema atua, vai verificar se houver alguma coisa não correndo conforme o previsto, como seria a atuação. É muito mais demonstrativo. Inicialmente se pensava que somente um sistema de treinamento em computadores visualmente seria uma informação suficiente para um piloto, mas a Boeing foi além. Ela recomendou para os certificadores, FAA, ANAC, o certificador canadense e a EASA, que é o certificador europeu, esses 4 trabalham juntos, recomendou os simuladores. E a essa sessão de simulador nós já estruturamos para que esses simuladores sejam realizados. A Boeing reservou um simulador para nós em Miami, para que todos os pilotos da Gol, antes de voar o Max, passem pela demonstração e entendam como o sistema funciona. Então, essa é a nova condição que nós teremos agora. Perfeito. Então, uma boa tripulação bem treinada, ela pode minimizar todos os riscos. Sem dúvida. E isso é o máximo. Um piloto bem treinado é o melhor dispositivo de segurança que existe dentro de um avião. Perfeito, excelente. Sr. Edmar, recentemente a Gol anunciou que vai trocar 11 aviões por exemplares do Boeing 737 MAX, né, que está impedido de voar. O senhor, como influente do mercado de turismo, como que o senhor visualiza a decisão da Gol por trocar os 11 exemplares? Eu acho muito positivo, né? Se ela tem isso dentro essa aposta, né? Essa aposta em troca. É uma das frotas mais jovens que tem no mercado e eu acredito muito na decisão da alta direção da Gol. Perfeito. Para encerrando, né, que a gente já está com um bate-papo bem construtivo, vou fazer mais uma pergunta aqui para cada um para a gente finalizar. Aqui para o comandante, tecnicamente falando, qual que é o recado sobre o avião que você pode deixar para os nossos ouvintes, para eles ficarem mais tranquilos? Sem dúvida, todo o processo de desenvolvimento após a mudança do software foi praticamente um processo de recertificação e que passou por um escrutínio de todos os reguladores do mundo todo. Na história da aviação comercial moderna, digamos assim, eu acho que nunca houve tanto tempo para fazê-lo. Nós vamos completar em março já 1 ano do groundamento das aeronaves. Então, esse tempo, ele, ao contrário do que muitos possam entender, ele é o tempo necessário para que todo o processo seja exaurido. É um processo que, inclusive, o próprio processo de certificação
ele está sendo revisado pelo FAA e por todos os reguladores. Então, a aviação, a partir desse evento, ainda é mais segura, em particular o MAX. Perfeito, obrigado. Eduardo, sobre a Gol, qual que é a posição dela? Esse avião faz parte do nosso plano estratégico, são aeronaves mais eficientes, especialmente no ponto de vista de consumo de combustível, que está alinhado com nossos objetivos de sustentabilidade também, né? Então, acho que é importante avião que consome menos combustível, ele impacta menos o meio ambiente, a gente está sempre buscando isso, renovar a frota, ter aviões novos, mais eficientes, que operam quantidade maior mais horas por dia. É um avião que tem mais autonomia, nos permite chegar mais longe, então para a expansão internacional é super importante. A gente confia muito no avião, a gente confia muito na parceria, a gente vai trabalhar num plano de comunicação bastante assertivo. Quando o MAX voltar, a gente vai preparar todos os nossos canais de vendas, os diretos e o indireto, para que a gente mostre para cada um dos clientes que estiver adquirindo uma passagem com a Gol, se o avião que está voando é o MAX, de maneira a permitir ao cliente que tome a sua decisão, o seu julgamento. Né? A gente quer ter essa transparência, faz parte da nossa relação. A gente confia no avião, tem certeza absoluta de que esse avião, dentro desta categoria de avião, é o avião mais escrutinado da indústria desde sempre. Então, a garantia de segurança para a gente é muito clara, né? Quando a gente escuta nossos comandantes, pessoas experientes que vivem, não só são comandantes, mas têm vivência em segurança de operação de aeronáutica, muito larga experiência falando das características técnicas e das modificações, a gente é super confiante. Eu não tenho dúvida que estarei no primeiro voo, né, do MAX, assim que liberar, quero voar, já voei no MAX, já fiz alguns voos desde que esse avião voa com a Gol, são mais de 12.500 horas que esse avião operou aqui sem nenhum registro. O Edmar já voou com a gente, né? Estarei no primeiro voo porque a confiança é muito grande, é um avião super importante e que traz não só eficiência operacional, mas ele traz uma qualidade para o cliente que voa nele também maior, um avião mais silencioso, um avião com o espaço ligeiramente maior, né? E toda essa tecnologia em benefício de gerar um melhor produto e garantir que a Gol continue seu plano de crescimento. A gente está super confiante, não vê a hora de botar o avião para voar novamente. Legal, bem explicado aí minuciosamente todos os detalhes da aposta da Gol por esse avião, né? E olha, Eduardo, eu também fico à disposição, tá? Caso você queira me convidar para fazer o primeiro voo do 737 MAX. Tá convidado, tá na lista. E o senhor já. Edmar, tá bom? Já tá na lista. lista. Edmar, por fim, qual que é o recado que o senhor deixa pro mercado sobre esse assunto que a gente conversou hoje? Na minha opinião, acreditar na parceria que nós temos com a Gol já de 19 anos aí. Né? Nós somos uma das agências que trabalha muito no corporativo, né? Sempre acreditamos, sempre da parceria, desde a época que o Eduardo começou, que nem ele falou, como promotor de vendas, mas era executivo. Mas eu tenho mais uma última pergunta para o senhor, comandante. Está tudo autorizado, é chegar lá, ligar o avião e decolar ou não? Quanto tempo leva ou a visão dos nossos ouvintes é um pouco diferente? É excelente a sua pergunta, Edmar, porque esses aviões estão sendo conservados, né? Esse é o termo, né? Os 7 aviões que nós temos aqui ficam na nossa unidade de manutenção lá em Belo Horizonte e, de uma maneira regular, ele é energizado, a gente dá a partida dos motores, eles são rebocados, ele se movimenta. Então, isso nós chamamos de conservação ativa. Então, o que facilita a velocidade com que a gente consegue colocar o avião para voar. Além da mudança do software propriamente dita, quer dizer, não existe nenhum hardware que tem que trocar no avião, que torna as coisas mais fáceis, né? Tem o treinamento das tripulações, nós conseguiremos uma autorização para que ainda antes de assim, esse retorno ao serviço, né, que essa restrição do voo ainda não seja levantada, nós já podemos, sabedores de como vai ser as rotinas de treinamento, já treinar antecipadamente as tripulações para que, pelo menos, aqueles aviões que estão aqui no Brasil, as tripulações já estejam treinadas para voar.
Nós temos, e não fosse isso, ainda tem um trabalho longo da engenharia, né, de toda a engenharia de manutenção, de trocar os componentes que vencem por tempo, não só os componentes que vencem por estresse, quer dizer, tem toda uma lista de componentes que é verificada. Depois disso tudo feito, ainda tem os voos de teste. Então, nós faremos os voos de teste, tantos quantos forem necessários, sem passageiros, só com a nossa equipe de tripulação treinada para fazer esses voos de teste, para que o avião ele entre para os voos comerciais completamente checado e testado. Então, essa é a rotina. Quer dizer, depois do levantamento feito pelos reguladores, isso tudo nos cabe fazer e faremos e voltaremos ao serviço com esse avião com toda a segurança que é o nosso dever. Bom, vamos finalizar o nosso episódio de hoje. Agradeço a participação de todos, do Eduardo, do comandante Quito, do senhor Edmar. Esperamos que esse conteúdo tenha agradado a todos os nossos viajantes. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado. Esse podcast é apresentado pela Copastur.